Convido aqui o Sanciros, ele que é psicólogo, para fazer um momento de abertura. Bom dia. A gente passa boa parte das nossas vidas tentando entender o que a gente faz nesse mundo. O que é o ser humano, não é? Eu passei os últimos 12 dias, talvez, no hospital, acompanhando uma pessoa que eu amo tremendamente. E lá eu vi médicos educados, cuidadosos, atenciosos, e vi aqueles médicos que acham que são reencarnação de Deus ou dos deuses todos em um só. Eu vi técnicas e técnicos que não sabiam o que fazer e não se preocupavam em fazer o certo, e vi técnicas e técnicos, seja de enfermagem, de testes de imagem, seja de que área for, buscando corrigir alguma coisa que pudesse estar errada. Eu vi enfermeiras e enfermeiros que estavam mais preocupados em serem os chefes, porque afinal de contas eles são chefes dos técnicos, e vi enfermeiras e enfermeiros preocupados em ajudar as pessoas. E aí eu não pude deixar de lembrar da experiência de um psiquiatra nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele veio a ser tatuado no braço com o número 119.104. E ele dizia: era isso que eu sou agora, só mais um número. É isso que tantos amigos e familiares nossos se tornaram nesses 2, 3, 20 anos, eu nem sei quando é que a pandemia começou. Números, estatísticas, prova de que a pandemia existe, prova que a pandemia não existe, cada um usa os números da sua maneira, mas é isso que nós nos tornamos, números para alguém. 119.104 tatuado no braço do prisioneiro de campo de concentração e algumas vezes tatuado em algum jornal, algum site. É isso que nós nos tornamos, números. E eu fiquei pensando, desde que a Jordana e a doutora Cristina me convidaram para estar aqui, o que eu poderia falar? No Uber eu escrevi meu texto, como vocês podem ver, bem desenvolvido aqui. Esse psicólogo, 119.104, ele comenta sobre esses médicos que eu conheci agora, sobre esses técnicos que eu conheci agora, sobre esses enfermeiros que eu conheci agora. Ele diz, o que é o ser humano? Uma liga do bem e do mal. Nós somos vilões de muitas histórias e mocinhos, geralmente, das nossas histórias. Nós somos uma liga do bem e do mal. E esse mesmo psiquiatra ou psicólogo, 119.104, dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele diz que o ser humano ele é tridimensional. E se a gente for pensar, os médicos, eles olham para uma dimensão. O corpo como se fosse uma máquina. Afinal de contas, é isso que nós somos para o profissional de saúde que não percebe a tridimensionalidade humana. Máquinas. Funciona? Não funciona. Números. Vamos ver as plaquetas. Vamos ver os glóbulos brancos. Números. E os números dessa pessoa que eu amo tremendamente estavam ótimos. Estatisticamente ela não tinha por que ter dores. E aí o que o profissional que só enxerga a dimensão física fala? Não tem por que ter dores, pode ir embora. Quantas pessoas aqui já não viram alguém passar por uma experiência dessas? Por que você está com dor? Não tem motivo para ter dor, vai embora. E aí vai embora e talvez nunca tenha tempo de voltar ao hospital para ser atendida. Números, estatísticas, um corpo, e esquecemos que temos uma mente. Eu sou psicólogo e o grande defeito da maioria dos meus colegas, e eu sei que tem alguns colegas e futuros colegas aí, o grande defeito da maioria dos psicólogos é que nós achamos que é tudo psicológico. O frio é psicológico, o calor é psicológico, a dor é psicológica. Se não há uma causa física, ele é psicológico. Só que há uma terceira dimensão, esse prisioneiro 119.104 da Segunda Guerra Mundial, ele diz há uma terceira dimensão que nós esquecemos, a dimensão da essência.
a dimensão do amor, a dimensão da camaradagem, a dimensão do cuidado, aquilo que nos diferencia dos animais, porque os animais têm corpo e muitos animais têm emoções. Qualquer um de nós que tem um animal sabe que os animais têm emoções, mas nós temos mais do que isso. E geralmente, quando nos tornamos números, 119.104, estatísticas, parece que deixamos de ser humanos para outra pessoa que está conosco. E aí ele fala da experiência nos campos de concentração. Ele disse que quando a gente chega no campo de quando eles chegavam nos campos de concentração, a primeira coisa é uma ilusão que vai dar tudo certo. Não, quando a gente chega no campo de concentração, porque cada um de nós vive uma experiência diferente de campo de concentração. Um familiar que é vítima de Covid, um familiar que é hospitalizado, a perda de um emprego. Todos nós vivemos algum nível de campo de concentração. E a gente acha que tudo vai passar rapidamente. Eu tenho uma vizinha que ela fala muito alto, então eu sei tudo o que acontece na casa dela. Na segunda semana da pandemia, ela disse assim, vai passar, já está passando. Na segunda semana. A gente vai no terceiro ano, né? De novo, eu não sei. Para mim é um grande 2020 que nunca acabou. A ilusão do indulto, que tudo vai acabar, tudo vai dar certo. Aí a gente não usa máscara. A gente não se higieniza. Não, isso é bobagem. Tudo vai dar certo. Deus proverá. No final vai dar tudo certo. Se não deu certo, ainda não estamos no final. Uma bela ilusão para nos iludirmos. Aí a segunda fase dos nossos campos de concentração é a fase mais séria, mais doída e mais difícil de todas. O campo de concentração real. Onde a desgraça realmente acontece e a gente fica sem chão, a gente não sabe mais o que fazer. E aí, esse prisioneiro, 119.104, diz que geralmente havia duas coisas. Grandes debates filosóficos e políticos, porque afinal de contas eles estavam presos por questões políticas, e voltar-se para a questão religiosa. Porque na espiritualidade nós encontramos alento. Por isso esse evento tão importante, um evento interreligioso aqui. E finalmente, em algum momento, uma terceira fase do campo, que é a fase da saída. E ele diz que geralmente sobreviveram dos campos de concentração pessoas que encontravam para quê ou para quem continuar vivas apesar de tudo. E eu acho essa expressão fantástica do nosso idioma, apesar de tudo. E aí ele diz, algumas pessoas sabiam que tinham algo a oferecer ao mundo fora dos campos. Outras pessoas tinham pessoas que elas amavam fora dos campos. E outras pessoas queriam transformar o seu sofrimento em algo significativo fora dos campos. Essa pessoa que eu muito amo, algumas pessoas aqui sabem, é minha esposa. Ela teve alta e foi reinternada. Passou por 2 processos cirúrgicos, na minha opinião, desnecessariamente, mas quem sou eu? Sou um psicólogo, não sou um médico. E ontem, uma pessoa, antes da segunda cirurgia, uma técnica, fez coleta de sangue. 12 frasquinhos de sangue tinham que ser preenchidos. No final, minha esposa disse, obrigado. Obrigada. A moça ficou assim, sem jeito, meio que riu, nervoso. É a primeira vez que alguém me agradece por tirar sangue. E tanto. Algumas noites o nível de dor era tão grande, e aí constantemente técnicas e a enfermeira apareceram e mexeram na medicação e tudo mais, e ela disse, desculpa ficar incomodando vocês. E aí uma das técnicas falou, mas é o meu trabalho, não tem que pedir desculpas. E ao que tudo indica, vai dar tudo certo. Eu espero que dê tudo certo, senão eu não estaria aqui para começo de conversa. E ela já está pensando, como é que ela pode ajudar outras pessoas, fora do seu campo de concentração, a viverem de uma forma mais amena essa experiência que ela teve. E aí, eu acho que isso é elegância. Elegância não é roupa cara. Elegância não é usar um léxico elaborado, palavras caras. Elegância não é a arrogância de um título acadêmico. Elegância é olhar para um outro ser humano tridimensionalmente. Ver que ele tem um corpo que está cansado. Que é o caso da minha esposa, que estava doente vendo as enfermeiras e as técnicas cansadas. Ter uma dimensão psicológica que se assusta, que tem medos, que tem raivas, que tem alegrias.
e agradecer por esse cuidado, mas lembrar que a outra pessoa é uma pessoa. O outro ser humano é um outro ser humano, não uma estatística. O prisioneiro 119.104 tinha um nome, ele também não era uma estatística, ele se chamava Viktor Frankl. Ele tem um livro que eu recomendo, ele tem vários livros maravilhosos, mas eu recomendo O Psicólogo no Campo de Concentração, onde ele relata as suas experiências. E por esses dias, inclusive, foi o aniversário de nascimento dele, ele teria feito 117 anos, se acaso fosse possível na nossa espécie. Mas é isso que a gente pode parafrasear e dizer. Elegância é sabermos que a vida vale a pena, apesar de tudo. E a história dele é a história que eu estou contando para vocês. E a história da minha esposa eu estou contando para vocês, de uma pessoa que eu amo e de uma pessoa que eu admiro. Quase no final desse livro, O Psicólogo no Campo de Concentração, ele encerra o livro dizendo, quase no final ele encerra o livro dizendo, afinal, o que é o ser humano? É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto, com a cabeça erguida. É o ser que sempre decide o que ele é. Eu contei aqui 2 histórias para vocês. Eu agradeço a paciência de vocês em ouvirem essas 2 histórias. E a minha provocação, se me é permitido, a minha cutucada, é a gente refletir. O que é o ser humano? Pergunta que eu iniciei a minha fala. O que é o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. Então, apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia, de todos os medos que nós possamos ter neste momento, eu convido a que cada uma e cada um de nós decida ser aquele que lembra das pessoas que se foram com a cabeça erguida e conta as histórias dessas pessoas e faz jus à memória dessas pessoas, contando as suas melhores histórias. E assim essas pessoas se mantêm vivas em nós. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide. Espero que a gente aprenda a fazer boas decisões. Muito obrigado, gente.